Graças e paz, irmãos. Amém. Amém. Alegria poder estar na casa do Senhor, estar na igreja presbiteriana do Catarcione, que Deus possa realmente estar falando ao coração de cada irmão que está aqui. Então, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo de número 5, verso 13 ao verso de número 16. Mateus 5, versos de número 13 ao verso de número 16. Estarei fazendo a leitura, e os irmãos acompanhem a leitura reverentemente, acompanhem a leitura que eu estarei fazendo a partir do verso de número 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém? Hoje à tarde o presbítero Geraldo, entrou em contato comigo e falou qual é o tema da mensagem. Então vamos começar pelo tema. O tema é: precisamos ser a igreja de Jesus. Precisamos ser a igreja de Jesus. A igreja de Catarcione, 21 anos, e com certeza vocês já falaram das bênçãos, já falaram de Deus conduzindo cada um de vocês por esse caminho, Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor, com certeza já foi falado, já foi refletido, porque se Deus não estivesse com vocês, vocês não viriam até aqui, 21 anos, com a presença do Senhor conduzindo o povo. Mas tem algo que está ainda por vir, que está para frente. Deus ainda tem planos, tem projetos, tem propostas na vida dessa igreja, e o que Deus quer de nós, e o que Deus requer dessa igreja, que sejam a igreja de Jesus, que continue sendo a igreja de Jesus. Eu fui em São Paulo no começo do ano, e fiquei lá 2 dias, e consegui ir lá no Brás. Não conhecia nada lá, peguei o metrô, cheguei lá no Brás e fui vendo. E quando eu entrei lá numa rua lá, mas tinha muita pirataria, para tudo que era lado, E você olhava, olha, camisa da Nike, tênis da Nike, tudo falso, E você olha assim, parece até verdadeiro, parece até que é real, que é o original, mas aí você vai vendo os detalhes e você vê que é uma pirataria. Aí você pergunta o preço, aí você tem a certeza que é pirataria, E eu estava lá vendo aquilo, mas quero dizer que eu não comprei, irmãos, Eu só vi, eu estava lá a passeio, mas eu não cheguei a comprar, E estava lá vendo e vi que tinha muitas coisas que eram falsas, mas aquele que não conhece, talvez compre o que é falso pelo verdadeiro. E o que eu quero dizer com isso tudo? Que nós não podemos parecer a igreja de Jesus. Nós temos que realmente ser essa igreja de Jesus. Precisamos ser a igreja que Deus quer que nós sejamos. Nós não podemos ser um produto parecido, mas nós temos que ser a igreja que revela o Jesus que é a esperança para esse mundo, conforme nós cantamos há pouco. Então precisamos olhar para nós e vermos se estamos refletindo a glória desse Deus tão grandioso, tão misericordioso sobre as nossas vidas, e precisamos revelar no nosso viver. Há um desafio para nós nesses tempos, porque muitas vezes
a verdade ela está diluída, ela não é uma verdade, né, real, é uma ilusão, e nós precisamos, e a verdade está ficando cada vez mais escassa em nosso meio. Parece verdade, mas não tem sido verdade. Por isso nós precisamos preservar a verdade, e a verdade é Cristo. Só Cristo salva, só Ele é o caminho para as nossas vidas. Então vamos pensar um pouquinho sobre o texto que nós lemos nessa noite, a partir do verso de número 13. Jesus tinha iniciado o seu ministério há pouco tempo, né? Tinha reunido os seus discípulos, ele estava pregando pela Galileia, em vários lugares ele ia passando pelas sinagogas, ensinando o povo, foi fazendo muitas curas, pessoas foram transformadas, muitos foram expulsos, né, de possessão, e ele foi divulgando com isso, né, a sua fama foi crescendo, não porque ele quisesse a fama, mas foi algo até natural. Pelo contrário, Jesus ele não veio procurar fama, ele veio revelar a realidade de Deus para as nossas vidas. Mas foi uma coisa que aconteceu, e as multidões vinham estar com Jesus de todos os lados, né? Vinha multidão da Síria, vinha multidão da Judéia, multidão da Galileia, e todos iam estar com Jesus. E nesse dia Jesus, ele sobe um monte e começa a ensinar a quem? Os seus discípulos. Ele passa a ensinar os seus discípulos, e aqui nós vemos o Sermão do Monte, né, que é um dos 5 grandes discursos que nós encontramos dentro do livro de Mateus. E Jesus começa a ensinar, e ele fala sobre 2 características que o discípulo de Jesus, né, que o seu discípulo precisa ter. Jesus apresenta que o discípulo tem que ser sal e que o discípulo tem que ser luz. Sal e luz, né? Então vai gravando aí, sal e luz, elementos comuns e conhecidos naquela época, né? Todo mundo conhecia o que era sal e o que era uma lamparina, né? Naquela época todo mundo já conhecia, e uma mensagem, né, simples, uma palavra simples, mas de uma profundidade imensa para a igreja do Senhor, imensa para as nossas vidas, e é o que nós vamos estar vendo nessa noite. Então vamos ver aí a partir dos versos de número 11 e número 12. Verso 11 e verso 12, ele escreveu: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O primeiro ensino que ele começa a passar para os seus discípulos é que virá o quê? Provação. Muitas vezes nós achamos que não vai ter provação, pelo contrário, Jesus está falando: prepare-se para a batalha, prepare-se para lutar. E ele começa a falar assim: bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem, né? Virão momentos difíceis naquele que quer ser meu discípulo. Muitas vezes nós falamos que queremos ser discípulo do Senhor, mas não refletimos, né, no comprometimento que nós temos que ter com esta palavra, que nós temos que ter com tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E ele estava falando de comprometimento. Ele fala que temos que pagar um preço, custará um preço a nós, né? Insultos e perseguições virão. E por quê? Porque nós estaremos em rota de colisão, querido, com os valores do nosso tempo. Nós pensaremos diferente, nós agiremos diferente, nós teremos uma realidade diferente, nós teremos valores diferentes. Então isso vai causar o quê? Atritos com o mundo. Então nós precisamos refletir sobre isso. O cristão assumiu na realidade o quê? Uma nova identidade. A partir do momento que eu aceitei o Senhor Jesus, a partir que Deus tocou o meu coração, né, e eu pude entender a maravilha do Evangelho, isso mudou a minha identidade.
Agora é um novo homem, é uma nova criatura, uma nova identidade habitando em mim, habitando no meu coração, no meu ser, habitando em cada um dessa igreja, uma nova identidade. Fomos incluídos na lista de quem? Dos fiéis servos de Deus, como os profetas. Olha no finalzinho do verso que nós lemos, né, no verso de número 12, ele diz assim: pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Olha que coisa tremenda, o mesmo sofrimento, as mesmas lutas, as mesmas dores, né, que eles enfrentaram e nós enfrentamos, na verdade. Não que nós sejamos aqueles profetas do Antigo Testamento, mas Jesus está falando que nós enfrentaremos as mesmas lutas. Esse é o preço de ser discípulo do Senhor, querido. Há um preço, há um custo em nossas vidas e que nós precisamos pagar. Uma nova identidade. Sobre nós há o que? Há uma voz profética para essa geração. Então, o que Jesus espera de nós? O que Deus espera da Igreja Presbiteriana do Catacione, de agora em diante? Que você seja a voz profética no meio desse povo, desse mundo que precisa ver a luz de Cristo brilhar. Que você seja essa voz profética, né? Anunciando o quê? A palavra do Senhor, anunciando o que Cristo fez, anunciando que Ele é a única esperança, conforme nós cantamos. Nós precisamos sair e proclamar essa verdade. Mas no verso de número 13, a primeira parte, ele diz: vós sois o sal da terra. Então vamos começar a refletir um pouco sobre o sal. Você já comeu feijão sem sal? Já comeu aquela salada sem sal? Fica sem gosto, né? Pelo menos eu acho, né? Fica sem graça, fica faltando alguma coisa. A gente come, né? Quando o médico proíbe, aí nós comemos, mas na verdade alguma coisa está faltando prazer em comer aquilo, porque falta o sal. Mas basta uma pequena pitadinha de sal para mudar o quê? Tudo. Muda o sabor, né? Aparece o sabor do nada, né? E faz o quê? Toda a diferença. O sal faz toda a diferença. Onde não há sal, você põe um pouquinho, você sabe, né, que foi colocado sal. Se for um doce, você colocar uma pitadinha de sal, você logo percebe que colocaram um sal ali, né, no meio ali, e você percebe. A verdade, querido, o mundo se apresenta assim aos perdidos. Tem se apresentado dessa forma. Um prato maravilhoso. As pessoas olham e falam assim: isso é muito bom, mas na verdade está faltando sal, querido. Está sem gosto, está sem prazer, está faltando algo. O que as pessoas buscam não tem feito a real diferença na vida deles. Embora seja muito bonito, embora encha os olhos, embora encha o coração a princípio, mas quando eles provam, eles veem que não é bom. Falta alguma coisa. Eles veem que não tem uma real diferença, que nem dá sabor às suas vidas. As pessoas têm vivido nos nossos dias uma vida sem sabor. Sem sabor. Precisamos então de quê? De uma pitada de sal. E aí abrimos a palavra do Senhor e Ele diz assim: vós sois o sal da terra. Nós somos esse sal que o mundo está precisando. Nós temos esse sal para levar ao mundo. E nós precisamos ser então a voz profética de Cristo em meio a esse mundo, levando o sal, compartilhando desse sal. E assim faremos o quê? Diferença. Assim nós faremos diferença. Essa igreja, ela fará diferença quando ela perceber, e eu creio que já perceba, né? Não estou afirmando que não perceba, eu creio que já perceba, mas que perceba ainda mais nitidamente. Vocês foram chamados para fazer a diferença aqui no bairro de Catacione, mas também em todos os lugares que vocês passarem, né? Que façam a diferença. Pequenas doses do Evangelho, querido, tem poder de trazer sabor, tem poder de restaurar vidas.
Que coisa maravilhosa que Deus colocou sobre as nossas vidas. Que privilégio podermos falar da palavra do Senhor, podermos compartilhar, podermos fazer a diferença por onde nós passamos. Além de sabor, o sal tem uma outra propriedade, que é conservar. O sal também conserva. Quem viveu talvez no tempo mais antigo pegou uma época que não tinha o que? Geladeira, e talvez conservasse a carne, né? Carne de sol. Colocava lá sal e depois colocava no sol e deixava aquilo curtindo, e ela não estragava, ela conservava. Então o sal tem a propriedade de quê? De conservar. Ver a sociedade muitas vezes deteriorando, querido, quando nós olhamos e nós podemos até imaginar assim: eu não tenho nada a ver com isso, porque eu faço tudo certo, eu estou fazendo tudo certo, eu frequento a igreja, eu ensino meus filhos na igreja, eu estou contribuindo, né, com alguma obra social. O mundo está assim por causa do pecado. Realmente, o pecado levou o mundo, é uma consequência do pecado. Mas será que realmente nós, como cristãos, como filhos de Deus, né, como os discípulos do Senhor, realmente não temos nada a ver com isso? Precisamos pensar, porque nós somos o quê? O sal que conserva. E quando nós olhamos uma sociedade deteriorada, nós temos que refletir assim: será que esse sal ainda mantém a propriedade de conservar? Será que o sal que Deus colocou sobre a minha vida, né, tem tido essa propriedade de conservar essas vidas, as pessoas, a sociedade ao meu redor? Será que realmente eu vou poder chegar diante de Deus, né, se eu não me mover e falar assim: ah, Senhor, eu não tinha nada, né, não era culpa minha, eu não podia fazer nada? Será que realmente vamos estar tranquilos se nós não nos atentarmos para essa realidade? Ver a sociedade deteriorando, querido, deve levar a igreja a se perguntar o quanto ela contribui ou não para tal situação. Nós precisamos refletir sobre isso, né? Por que a sociedade está dessa maneira? O cristão é sal e ele tem o poder em Cristo de conservar a terra, conservar, né, até que Cristo venha, ou então evitar que se deteriore numa velocidade maior. Então nós temos que usar aquilo que Deus nos deu, tudo que Deus deu a essa igreja, né? Todas as bênçãos recebidas, toda a palavra, todo o conhecimento. Isso não é para guardarmos para nós, mas isso é para abençoarmos vidas ao nosso redor. As pessoas que convivem, né, conosco todos os dias, elas precisam ser abençoadas e alcançadas por esse evangelho, porque nós somos discípulos de Jesus e nós compartilhamos então esse sal. O sal do Mar Morto, que era muito conhecido naquela época, ele não era um sal puro. Havia o que? A presença de outros minerais junto com ele. Então, na verdade, era uma mistura muito grande. Não era um sal refinado, que nem nós temos hoje, que é difícil ele perder as propriedades dele. Mas naquela época, era fácil. Com a chuva, ele ia perdendo o quê? Essas propriedades, né, de conservar e de temperar. Então ele ia perdendo. Então era lançado o quê? Nas estradas para serem o quê? Pisados. Esse sal era pisado. Por quê? Porque ele não tinha mais utilidade, ele não salgava, ele não conservava. Na verdade, ele já tinha deixado de ser sal. Então ele perdia o que? As propriedades, e ele era então pisado. E ele diz aí na parte final do verso 13: para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Por quê? Porque perdeu a pureza, não tinha pureza nele. E isso nos faz pensar que precisamos conservar em nós, precisamos conservar em nossas vidas o quê? A pureza. Porque muitas vezes nós temos perdido a pureza no meio da igreja. Muitas vezes nós temos perdido a pureza nas nossas vidas. Nós temos sido contaminados com outras coisas, outros minerais têm se misturado com esse sal que Deus colocou em nós, querido. E muitas vezes nós temos deixado de fazer a diferença, porque tem faltado essa pureza em nós. Estamos contaminados por valores e condutas que não vêm de Cristo e perdendo as nossas qualidades.
Mas nós vimos o sal que não tempera e não conserva, será o quê? Descartado. Olha como é sério. Será descartado, pois revela o quê? Que não somos um verdadeiro discípulo de Jesus. Não somos um verdadeiro discípulo de Jesus. Será descartado porque na verdade nunca foi. Então nós temos que pensar, refletir sobre essas coisas. Mas Jesus continua falando, e agora ele muda a figura do sal, e agora ele passa a falar sobre uma outra figura, o seu ensinamento. Ele passa a transmitir o seu ensinamento através da figura da luz, e nós podemos ver no verso de número 14. Verso de número 14, Jesus então diz a eles: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Por quê? Porque a sua luz vai revelar. Se tivermos uma cidade no alto do monte e à noite acender lá uma lamparina, todo mundo vai ver o quê? A cidade. Se eu for lá no alto das montanhas, eu moro em Olaria, e tem muitas montanhas ali em frente. Então, se pegar ali, for lá na Pedra do Imperador, e colocar lá, construir uma cidade, e acender uma lâmpada lá, Olaria inteiro vai ver, não tem como esconder essa cidade que foi edificada. E Jesus está falando então sobre isso, que nós também temos uma luz e que também não pode ser escondida, não pode ser contida. Deus não idealizou a igreja para se esconder, querido. Deus não idealizou a igreja, não morreu pela igreja para ela viver escondida, mas para ela brilhar, para ela ser vista, para ela ser observada. Ela foi feita para ser vista, para ela ser o espelho daquilo que Cristo fez em nossas vidas. Precisamos espelhar o nosso Senhor, o nosso Salvador, precisamos espelhar aquilo que Jesus fez. E depois ele diz ainda no verso de número 15, nem se acende uma candeia, uma lamparina, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Vai clarear todos os que estão na casa. Não se acende a lamparina e coloca o quê? Debaixo de um cesto. Está escuro aqui, eu acendo uma vela e vou e coloco um cesto em cima. Vai adiantar para quê? Vai adiantar nada. Não foi feito para isso, mas ela foi feita para brilhar. E ele começa então a falar isso, que não foi feito a luz para ser escondida. Na verdade, ela habita em nós e brilha por meio da sua igreja. Tem uma luz brilhando dentro de nós. Uma vez unidos a Ele, nós somos luz e a levamos o que? Aonde nós passamos. Como que a luz de Jesus está brilhando no mundo hoje? Através da igreja. A igreja onde ela passa, ela brilha, ela revela, ela remete o brilho maior do nosso Deus, o brilho grandioso do nosso Deus. E nós vamos levando essa luz. Não faz sentido termos tanta luz em nós e nos cobrirmos ao mundo, querido. Não faz sentido. Essa luz ela precisa ser levada, ela precisa ser compartilhada por cada um de nós, das diversas formas, como a irmã orou ali, que seja através das canções, que seja através da pregação, que seja através de lendo, seja através de uma oração que eu faço pelas pessoas, mas a luz de Cristo ela precisa brilhar nesse mundo que está em escuridão, precisa brilhar. Há muitas lâmpadas hoje postas, querido, em lugares não estratégicos. Observe que quando nós lemos o verso, ele diz que essa lâmpada, essa luz, ela tem que estar em lugar estratégico, ela não pode estar em lugar debaixo do alqueire, debaixo de um cesto, mas é num lugar estratégico que alumia o quê? A todos. Então tem um lugar certo para ser colocado a luz, e há muitas lâmpadas hoje colocadas nos lugares errados, ou então mal utilizadas, e precisamos rever as posições dessas lâmpadas dentro da igreja, nas nossas vidas. Nós precisamos olhar e entender, será que tem alguma lâmpada que precisa ser mudada? Será que tem alguma coisa que precisa ser mexido?
Há muita concentração, muitas vezes, e muita concentração de quê? De esforços, muitas vezes para iluminarmos o quê? Outras luzes, luzes iluminando luzes, e muitas vezes nós nos fechamos. Não tem nada de errado, nós temos que nos congregar, nós temos que estar juntos, nós temos que ter comunhão uns com os outros, mas nós não podemos esquecer que tem pessoas precisando de nós, precisando dessa luz também. Essa luz tem que ser compartilhada. Uma vez que vivemos a comunhão entre nós, nós precisamos agora fazer o quê? Sair e compartilhar com aqueles que estão em total escuridão, querido. E muitas vezes nós posicionamos essas luzes de uma maneira errada e nos cobrimos muitas vezes para o mundo em escuridão. Parece como a figura que é dita aqui, né? A luz embaixo do cesto. Muitas vezes nós vivemos e não entendemos, e nem é por maldade, mas nós não nos despertamos para a realidade daquilo que o Senhor fala. E nós precisamos ler e aplicar isso em nossas vidas. Conhecer o Evangelho é maravilhoso, conhecer a palavra do Senhor é maravilhoso, mas é maravilhoso quando nós conhecemos e aplicamos na nossa vida. Aí é infinitamente maior. O efeito é muito maior e precisamos aplicar essa palavra em nossas vidas. A nossa luz, ela precisa alcançar as trevas. Eu não estou falando de me associar às trevas, querido. Estou falando de iluminar as trevas. As pessoas que ainda não conhecem. E quero estar citando uma frase de John Stott agora para os irmãos. E ele diz: não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Na verdade, muitas vezes nós falamos da nossa liberdade e o medo da nossa santidade ser contaminada. E essa frase, ela diz tudo. Eu não devo fugir do mundo, né, e usar como desculpa a santidade, e nem vou sacrificar minha santidade me conformando ao mundo. Na verdade, ser luz no mundo não é me conformar ao mundo, pelo contrário, é ser diferente daquilo que o mundo é. Mas eu preciso ser dessa maneira. Jesus deu exemplo. Quando nós olhamos a vida de Jesus, nós vamos ver isso. Grandes embates dos fariseus com Jesus era o quê? Muitas vezes era o fato dele estar com quem? Com os pecadores. Jesus andou com os pecadores, Jesus foi aos pecadores, Jesus foi àqueles que não tinham luz, aqueles que estavam na escuridão. Jesus foi para quê? Para se misturar com eles, para se fazer igual a eles? Não, para mostrar que existe um outro caminho, existe uma outra verdade, além daquelas que eles criam que estavam levando eles para a escuridão. Jesus veio libertar, Jesus veio transformar, Jesus veio mudar. Por isso as multidões iam a ele, porque ele era diferente de tudo, né? E isso era um dos embates que ele tinha, o quê? Com os fariseus, muitas vezes, porque ele andava, ele comia, ele era visto muitas vezes com pecadores, falando, né, e fazendo a obra de quê? De evangelização, de salvação, né, compartilhando do Evangelho, né? E nós também precisamos fazer assim. Podemos viver esse Evangelho muitas vezes e achar que não precisamos compartilhar com ninguém fora do nosso meio, querido. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Ele mostra diferente. A igreja de Jesus, ela é uma igreja solidária. É uma igreja que sente a dor do próximo, que sente a dor das pessoas que estão ao redor, que se envolve com as pessoas, que busca alcançar essas pessoas ao seu redor. Então, Jesus foi assim. E não podemos ser uma igreja exclusivista. Muitas vezes, né, que não se aproxima o quê? Dos pecadores. Muitas vezes uma igreja fechada que não tem o quê? Receptividade às pessoas que vêm, querido. As pessoas são diferentes, as pessoas precisam ser ensinadas, e não é a força, não é do modo que eu penso, e muitas vezes nós achamos, vai ser dessa forma, porque ele tem que mudar para vir. Não, ele vem e muda porque Deus age no coração dele. É Deus que muda o homem, não é o homem que muda o homem, né? Mas é o poder de Deus, conforme foi lido aqui, né? A palavra chegou, né? Mas foi o que? Não foi apenas a palavra, né? Mas foi o poder
do Espírito Santo. Por isso que a igreja de Tessalônica provou essa transformação na vida dela, e Paulo elogia por isso, né? Porque eles compreenderam a verdade. Mas por quê? Porque chegou o poder de Deus. Nós comunicamos a verdade, mas o poder está em Deus, está no nosso Senhor. Que nós possamos compreender essa verdade e com coragem anunciar esse evangelho para essas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. Que nós possamos estar fazendo isso. Se nós pegarmos uma vela e acendermos numa sala iluminada, se eu colocar uma vela acesa aqui, qual a diferença que vai fazer? Nenhuma. Você não vai perceber praticamente diferença nenhuma, querido. Agora, se eu apagar, cara, as luzes todas e colocar uma vela aqui, o que que muda? Muda tudo. Muda tudo, querido. De total escuridão. Aí você vai entender que uma vela, ela faz diferença no mundo em trevas, querido. Uma vela, ela faz diferença. Talvez a gente está com muitas lâmpadas iluminando, né, umas às outras, e nós não estamos percebendo. Não vai fazer muita diferença, querido. Mas há um lugar que está em trevas, que ela faz total diferença, que ela muda tudo. Falar de Jesus em meio às trevas é ser farol aos ímpios, iluminar o caminho, né? Um mar revolto, uma vida que está talvez perdida e não sabe, né? A deriva no mar, e você é o farol, querido. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa que Deus nos deu para fazer, dar rumo e guiar perdidos a um lugar seguro, porque esse mundo que está aí fora, não há segurança. As pessoas não se sentem seguras lá, mas nós que estamos aqui, talvez não temos aquelas grandes banquetes que aparentemente, né, enchem os olhos, mas nós vemos que não tem sal, e nós não temos isso, mas nós temos a presença de Jesus, que nos dá total segurança, que nos guia, que dá sabor às nossas vidas, que nos revigora a cada momento, a cada instante. Então precisamos ser como a lua, né, que reflete o que? A luz do sol, que nos lugares escuros, né? Anoiteceu, aí está lá a lua, é ela que, né, vem dela aquele brilho? Não, é o sol refletido nela. Assim, Cristo precisa refletir em nós, em lugares tenebrosos, em lugares que as pessoas estão em plena e total escuridão, para que eles vejam a luz de Cristo, a luz de Cristo. Nós fomos chamados para isso, meu irmão. Vidas se encontram e se iluminam ao verem as nossas obras, quando nós fazemos, quando nós agimos, quando nós não nos acomodamos, quando nós entendemos a mensagem e nós, uma vez salvos, uma vez cuidado pelo Senhor, nós entendemos que agora Deus me chama para compartilhar essa verdade, e as vidas se encontram quando elas veem nós, cada um de nós fazendo essas obras. É a benignidade visível de Deus, né, materializada em quê? Em nossas vidas. Eles compreendem que Deus é bom. Uma pessoa que está passando lá e você socorreu ela, você nunca viu, você nunca fez, na verdade ele vai compreender o que? Deus é bom, através de uma ação minha, através de uma ação que eu faço, querido. Que nós possamos dia a dia nos empenhar a glorificar esse Deus com as nossas vidas. Nossa luz brilhar não é uma opção, não é uma escolha pessoal, querido. Isso é uma ordem, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois, né, o sal da terra, e Jesus está falando, vocês têm que ir, não é uma escolha, né? Nós já somos. Não é que eu vou escolher ser sal ou não ser sal, ou ser luz ou não ser luz. Se eu sou discípulo de Jesus, eu já sou. Então não há escolha. Agora cabe a nós o quê? Uma obediência. Nós precisamos ser o quê? Obedientes àquilo que o Senhor nos manda, aquilo que o Senhor nos chama a fazer, compartilhar o quê? O brilho que nós recebemos, cada um de nós. Cada pessoa, do menor, né, ao mais ancião, é chamado para brilhar. Talvez você fale assim, já passei do tempo. Não, querido, não há tempo. Sempre é tempo
de brilhar e compartilhar a sua experiência, a tua sabedoria, teu envolvimento com o Senhor, ajudar as pessoas, né? Compartilhar a palavra do Senhor, né? Sempre há tempo e sempre é tempo. Há os que dizem discípulos e não são, querido, né? E esses que não são, na verdade, eles carecem o quê? Ainda dessa luz. Porque muitas vezes nós achamos assim, todos são discípulos, mas pode ser que não. Pode ser que haja alguns que ainda não sejam ainda discípulos. Então essa luz precisa brilhar na vida dele também. Então ele é um campo missionário, querido. Então que nós possamos estar entendendo. Eu quero estar terminando, lendo ainda aqui, é uma frase do Dr. Martin Lloyd-Jones, que foi um pastor, né, do século passado, início do século, e ele escreveu: a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora talvez a princípio a odeie. Muitas vezes nós vamos falar de Jesus e a pessoa não quer ouvir do Evangelho. Não quero nem saber, vai para lá, não quero falar, não quero ouvir, não quero saber, né? Mas com o tempo, aquilo toca o coração, né? E muda. Por quê? Porque ele vê que ali tem algo que ele não acha lá fora, e a palavra toca, porque nós levamos a palavra, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, e é pela palavra que nós somos transformados, né? Que nós somos tocados dia a dia e mudamos. Então pense nisso. É sendo luz, né? Então quando eu falo de ir ao mundo, para quê? Para ser luz. Precisamos ser luz e é assim que nós contrapomos o quê? O mundo, e atraímos pessoas em trevas para ouvirem a mensagem de Jesus, mesmo que a princípio eles relutem, eles relutem. Então, quando eles entendem isso, eles glorificam o que é Deus e se tornam o que? Discípulos também. Olha o verso de número 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando a nossa luz brilha, querido, pessoas passam a glorificar a Deus. Pessoas são salvas, vidas são transformadas, pessoas se rendem ao Senhor ao ver a nossa luz. Quando nós damos sabor a esse mundo, quando nós levamos aquilo que nós recebemos e compartilhamos, tudo muda, tudo muda. Precisamos então ser o quê? A igreja de Jesus, a igreja viva, a igreja baseada na palavra, uma igreja que ama o Evangelho, que ama as canções, que ama uns aos outros, mas que também ama os perdidos, que se preocupa com os perdidos. É na diferença e não na identidade com o mundo que eles vão ser atraídos a nós, mas também precisamos nos importar, né? Nós vamos ser diferentes, mas vamos nos importar. Isso é importante, ser a igreja de Jesus. É isso que ele quer para vocês, né? É isso que Jesus quer para a igreja presbiteriana do Catarcione, né? Que ela brilhe, cada dia mais continue brilhando nessa localidade, nesse lugar, que cada dia mais esteja empenhado em pregar o evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Há um grande trabalho aguardando cada um dos irmãos que está aqui. Muitas vezes nós achamos assim, é só para uma equipe. Não, querido, é para toda a igreja, é para todos nós fomos chamados para esse trabalho, que nós possamos estar empenhados, que essa igreja seja sal, que essa igreja seja luz. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. Quero mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra do Senhor, e parabenizar por esses 21 anos, né, de aniversário, que vocês continuem por muito e muito tempo, até que Jesus venha nos buscar. Amém? Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione.
Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.